Meus amados irmãos e irmãs, neste dia 18 de julho, eu vos convido mais uma vez a entrar comigo na presença viva e poderosa do nosso Deus. Faça uma pausa, respire profundamente, esvazie sua mente das inquietações e permita que seu coração se alinhe ao céu. Que esta oração seja como um bálsamo para a alma cansada, um escudo contra toda a opressão espiritual e uma ponte de reconexão com o Pai. Iniciemos este momento sagrado com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui mais uma vez, diante da Tua presença, com um coração aberto e a alma sedenta pela Tua libertação. Não venho com máscaras, não trago justificativas, apenas minha verdade e minhas fraquezas diante de Ti. Tu me sondas, Tu me conheces, sabes dos meus caminhos, das minhas quedas, das minhas dores ocultas e das minhas batalhas silenciosas. Neste 18 de julho, Pai, Te entrego tudo aquilo que pesa sobre mim. Pensamentos negativos que insistem em voltar, culpas antigas que tentam me paralisar, feridas emocionais que ainda sangram mesmo quando o mundo acha que já sararam. Liberta-me, Senhor, de tudo que me aprisiona por dentro. Rompe as correntes invisíveis da alma. Retira o peso das palavras duras que ouvi, das críticas injustas, da rejeição que me marcou. Quebra, ó Deus, os laços espirituais que me ligam a situações, pessoas ou memórias que não vêm de Ti. Leva embora todo espírito de opressão, de medo, de confusão e de desânimo. Como está escrito em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é essa liberdade que eu busco nesta manhã. Liberdade para viver em paz, para caminhar com ousadia, para levantar a cabeça mesmo diante da adversidade. Liberdade para ser quem o Senhor me criou para ser. Filho ou filha amado ou amada, perdoado ou perdoada, restaurado ou restaurada, cheio ou cheia de propósito e revestido ou revestida de autoridade espiritual. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Sopra sobre este lar. Entra nos quartos, nas salas, nos pensamentos e nos sentimentos. Que a Tua luz dissipe toda sombra espiritual. Que onde houver trevas, entre a Tua presença gloriosa. Onde houver inquietação, que se manifeste a Tua paz. Onde houver tormento, que venha o Teu refrigério. Quebra agora todo espírito de confusão, de insônia, de ansiedade e de descontrole emocional. Tira o véu da cegueira espiritual e abre os olhos do meu coração para que eu veja como Tu vês. Neste 18 de julho, Senhor, Te peço, purifica meu coração, lava minha mente com Teu sangue precioso, que tudo aquilo que é lixo espiritual seja jogado fora, que eu não carregue mais mágoas, ressentimentos ou pensamentos de vingança. Ensina-me a perdoar como Tu me perdoas, a liberar quem me feriu, a não me apegar à dor como identidade, mas me revestir da nova criatura que sou em Ti. Visita agora minha casa, meu trabalho, minha família. Que caia por terra toda inveja, toda seta lançada, toda palavra maldita que foi dirigida contra mim. Ó os meus, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Que toda maldição, praga, encantamento ou armadilha do inimigo seja anulada, agora pelo poder do Teu nome. Onde houver divisão, planta reconciliação. Onde houver escassez, derrama provisão. Onde houver medo, liberta com Teu amor. Que neste dia, Senhor, sejam quebradas todas as correntes invisíveis, ciclos repetitivos de fracasso, e o meu raco, de atraso, de enfermidade, de confusão,
nos relacionamentos, que aquilo que parecia impossível caminhe a ser mover, que as portas que estavam trancadas com correntes espirituais sejam abertas agora em nome de Jesus, que os impossíveis caiam por terra diante do Deus que tudo pode. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E assim eu creio que eu ao buscar-te hoje, Senhor, serei liberto ou liberta de todos os temores que me aprisionam, daquele medo que me impede de tentar de novo, do medo de não ser suficiente, do medo de perder, do medo de não dar conta. Leva embora toda insegurança, toda inferioridade, toda autopunição. Pai, em nome de Jesus, liberta também minhas emoções, que eu não viva refém de traumas, que eu não reaja com base em dores antigas. Cura, Senhor, o meu passado, restaura minhas emoções. Ensina-me a viver o presente com leveza, com gratidão, com confiança, que eu aprenda a caminhar por fé e não por vista. Que eu não me afogue nos problemas, mas me erga sobre eles com a força que vem de Ti. Senhor, reveste-me com a Tua armadura espiritual, que neste dia eu esteja protegido ou protegida com o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz e a espada do Espírito, que é Tua palavra. Que nenhum dardo inflamado do inimigo me atinja, que eu permaneça firme, mesmo quando vierem as tentações, as distrações ou as dúvidas. Hoje, eu escolho confiar, escolho entregar, escolho descansar. E mesmo que ainda não veja todas as respostas, eu declaro: o meu Deus está agindo. Ainda que a tempestade não tenha cessado, a minha alma descansará no meio dela, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Pai, eu consagro este domingo a Ti, que ele seja um tempo de libertação, de realinhamento, de reconexão contigo. Que o meu corpo descanse, mas que minha alma seja renovada, que os ambientes onde eu estiver sejam preenchidos com Tua paz, que minha presença leve luz, mesmo sem palavras, que eu seja instrumento da Tua bondade em cada gesto, em cada honra, em cada atitude. E ao final deste dia, que eu possa olhar para trás e dizer: eu caminhei contigo, fui liberto ou liberta por Ti, fui sustentado ou sustentada pelo Teu amor, Senhor. Ao prosseguir neste domingo consagrado a Ti, eu também Te peço: liberta-me das vozes internas que tentam me sabotar. Aquela voz que me diz que eu não sou capaz, que não vai dar certo, que ninguém se importa. Eu rejeito essas mentiras agora, em nome de Jesus. Que toda seta emocional, toda acusação do inimigo, toda voz de condenação silencie diante da Tua verdade. Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E eu declaro: eu sou livre do peso do passado, livre da vergonha, livre da comparação, livre das correntes invisíveis que tentavam me prender. Que, neste dia 18 de julho, todo jugo espiritual seja quebrado, jugo de religiosidade vazia, jugo do culpa, jugo da opressão emocional, jugo das palavras malditas lançadas contra mim. Eu clamo o Teu sangue, Jesus. Lava minha história, purifica minha memória, renova minha identidade. Ensina-me a olhar para mim mesmo ou mesma com os Teus olhos, não mais com os olhos da crítica, da vergonha ou da rejeição. Senhor, toca também nas áreas ocultas que ainda precisam de libertação, aqueles pecados escondidos, aqueles hábitos que ninguém vê, mas que corroem a alma. Dá-me coragem para enfrentá-los, quebrar ciclos e viver em santidade.
Que o pecado não tenha domínio sobre mim. Que a vergonha não me cale. Que o medo de confessar não me aprisione. Tira-me da superficialidade espiritual e leva-me para águas mais profundas de cura e transformação. Liberta-me também, Pai, das expectativas que me sufocam, das pressões que me cobram um desempenho constante, que não respeitam meus limites, que me fazem sentir que nunca sou suficiente. Ensina-me a viver para te agradar e não para impressionar os outros. Ensina-me a descansar em quem sou em ti, a me alegrar com minhas conquistas, sem me comparar com os outros. Dá-me um coração humilde, mas também seguro da tua paternidade. Senhor, derrama sobre mim um novo óleo nesta manhã. Que haja renovo na mente, na fé, na disposição. Que eu me levante com autoridade espiritual. Que eu caminhe hoje cheio ou cheia do Espírito Santo. Que os céus se abram sobre mim e sobre minha casa. Que todo laço do inimigo seja desfeito. Que todo plano de destruição seja cancelado. Que toda obra das trevas contra minha saúde, minha mente, minha família ou minhas finanças seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Pai, te apresento meus familiares. Que todo espírito de divisão, confusão, vício ou opressão que queira agir sobre eles seja agora derrotado. Entra com tua presença em cada quarto, em cada ambiente. Que o teu Espírito Santo seja o Senhor do nosso lar. Que haja paz onde havia gritos. Que haja consolo onde havia pranto. Que haja fé onde havia incredulidade. Restaura, cura, reconstrói. Nada é impossível para ti. E neste domingo, eu te peço também, cura as feridas que o tempo não levou. Feridas de abandono, de perda, de traição. As feridas que ninguém vê, mas que me impedem de confiar do me entregar, do amar plenamente. Espírito Santo, sopra sobre essas dores antigas. Faz brotar cura, perdão e novos começos. Renova minhas emoções, minha capacidade de sonhar, de esperar, de recomeçar sem medo. Senhor, eu também intercedo por todos os que estão neste momento lutando batalhas espirituais invisíveis, por aqueles que se sentem oprimidos, perdidos, sem força para orar. Visita-os agora com teu poder. Que esta oração os alcance onde estiverem. Que sejam revestidos da armadura da fé. Que sintam o teu cuidado e o teu abraço espiritual. Que todo espírito de morte, depressão, insônia, ansiedade e medo seja expulso agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre este dia 18 de julho, este é o dia da minha libertação. Eu não sou refém do passado. Eu não sou o que o mundo diz. Eu sou o que tua palavra afirma. Sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum plano do inimigo prevalecerá. Nenhuma acusação terá poder, porque estou coberto ou coberta pelo sangue do Cordeiro. E caminharei hoje em liberdade. Senhor, mesmo enquanto oro, sei que há guerras sendo travadas no invisível. Por isso, me coloco agora em posição de batalha espiritual. Não com minhas próprias forças, mas revestido-a com a autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que toda obra do inimigo contra minha vida, contra minha casa, contra minha saúde, meus relacionamentos, minhas finanças e minha mente está sendo quebrada agora. Todo laço de destruição, de miséria, de confusão, de enfermidade, todo espírito de contenda, de vício, de opressão espiritual, eu ordeno, em nome de Jesus, saiam. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Ele me comprou
por um alto preço, e nenhuma acusação, nenhuma maldição, nenhuma seta enviada nas trevas poderá prosperar. Toda palavra lançada para me diminuir, toda maldade feita nas sombras, todo plano oculto de destruição, seja agora cancelado pela luz da presença de Deus. Que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e dos que amo. Que minha casa seja coberta por uma muralha de fogo do Espírito Santo. Que nenhuma investida do inferno avance contra nós. Espírito Santo, fortalece o meu interior. Liberta-me do cansaço espiritual que me impede de orar, de crer, de esperar. Reacende a chama que em mim quase se apagou. Que eu me levante neste domingo com fé renovada, com paixão pela Tua presença, com fome pela Tua palavra, com coragem para enfrentar o que for preciso. Que nenhuma apatia espiritual me domine, mas que meu espírito se una ao Teu, em plena comunhão. Ensina-me a ouvir Tua voz em meio ao barulho da alma. Ensina-me a permanecer firme mesmo quando tudo em volta parecer balançar. Liberta-me também, Senhor, das prisões mentais. Quantas vezes me deixei dominar por pensamentos tóxicos, negativos, repetitivos. Quantas vezes aceitei mentiras como verdades e caminhei debaixo de fardos que não vieram de Ti. Hoje eu peço, renova minha mente. Que todo pensamento que não se alinha com a Tua verdade seja levado cativo à obediência de Cristo. Que luz invada cada canto da minha mente. Que eu pense com clareza, com sabedoria, com fé. Que o medo não me paralise. Que a dúvida não me cegue. Que a ansiedade não roube minha paz. Senhor, entra também nas minhas finanças. Liberta-me da escassez, do descontrole, da insegurança, do medo do futuro. Abre as portas certas. Envia as conexões divinas. Sustenta minha casa. Ensina-me a ser fiel no pouco e a confiar em Ti para o muito. Que eu não dependa de recursos humanos, mas confie plenamente na Tua provisão. Que tudo o que tenho e sou esteja sob o Teu governo. Que eu prospere não apenas materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente e nos meus relacionamentos. Pai, neste dia, levanta os que estão, aquele que perdeu a esperança, que pensa em desistir, que já não sente forças para lutar. Visita-o agora com Teu renovo. Que esta oração alcance os que choram, os que sofrem calados, os que enfrentam batalhas internas que ninguém vê. Sopra sobre eles, Espírito Santo. Dá um novo fôlego, uma nova visão, um novo dia. Eu oro também pelos que estão debaixo de opressão familiar, relacionamentos quebrados, lares em crise, filhos rebeldes, pais ausentes, casamentos à beira da separação. Entra, Senhor, como pacificador. Restaura os vínculos, rompe os grilhões de confusão. Derrama perdão onde houve mágoa. Derrama diálogo onde há silêncio. Derrama Tua presença onde o amor esfriou. Que as famílias sejam restauradas. Que o inimigo seja envergonhado. Que o Teu nome seja glorificado nos lares. E se porventura, Senhor, alguém que está lendo ou ouvindo esta oração se sente espiritualmente morto, sem forças para reagir, revive-o agora. Que a unção que quebra o jugo desça sobre esta pessoa. Que toda apatia espiritual, toda paralisia emocional, toda frieza do coração seja removida. Sopra-o, Espírito Santo. Restaura, reacende, renova. Hoje, 18 de julho, eu declaro que sou livre. Livre do passado, livre da culpa, livre da ansiedade, livre do medo, livre das prisões que me impediam de crescer. E mais do que isso, sou cheio ou cheia do Espírito Santo, capacitado
ou capacitada para viver uma vida de paz, de santidade, de propósito, revestido ou revestida da armadura de Deus, guiado ou guiada pela tua verdade, protegido ou protegida pelos teus anjos, selado ou selada com a tua promessa. Que neste dia eu caminhe, não segundo o que os olhos naturais enxergam, mas segundo a fé que vem da tua palavra. Que eu enxergue os milagres mesmo no meio do caos. Que eu declare vitória mesmo sem ver o fim da batalha. Que eu permaneça firme, mesmo quando tudo em volta disser para desistir. E ao final deste dia, Senhor, que meu coração esteja em paz, não porque tudo se resolveu, mas porque sei que estás no controle de todas as coisas. Minha vida está nas tuas mãos. E por isso, eu descanso, eu creio, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo agora pela libertação total do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Que todo peso espiritual que ainda tente me aprisionar seja agora arrancado com a tua poderosa mão. Eu não aceito viver preso ou presa a sentimentos do passado, a traumas antigos, a palavras que me feriram, a injustiças que sofri. Eu libero perdão a quem me magoou e clamo que o Senhor me cure em lugares onde ninguém mais pode tocar. Vai nas raízes, Senhor, nos porões da alma onde escondi dores, medos e feridas. Liberta-me das algemas emocionais que me impedem de viver em paz. Meu Deus, eu renuncio agora a toda influência maligna, consciente ou inconsciente. Renuncio toda aliança feita com as trevas, todo envolvimento com práticas espirituais que não vêm de ti, toda abertura dada ao inimigo por ignorância, por desobediência ou por herança. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária está quebrada agora. Toda legalidade do inimigo foi cancelada na cruz do Calvário. O sangue de Jesus me cobre, e onde havia trevas, agora entra a luz do Senhor. Pai, eu oro por libertação contra o espírito de inveja. Quantas vezes fui alvo de olhares malignos, de palavras disfarçadas de elogios, de sorrisos falsos que escondiam intenções. Mas, Senhor, que toda inveja lançada contra minha vida, contra minha casa, contra meus filhos, contra meu casamento, contra meus negócios, caia por terra agora. Que nenhuma seta inflamada do maligno prospere. Que todo laço armado pelos invejosos seja desfeito. Que tudo o que o inimigo tentou usar para me destruir se transforme em testemunho para a glória do teu nome. Liberta-me também do orgulho, da autossuficiência, da teimosia espiritual. Ensina-me a depender de ti com humildade e reverência. Tira de mim todo espírito de rebeldia, toda resistência ao teu agir, todo coração duro. Derrama sobre mim um espírito manso e ensinável. Que eu obedeça a tua palavra com alegria. Que eu caminhe segundo os teus decretos e não pelas minhas vontades. Senhor, eu oro agora por libertação na área dos sonhos e projetos. Muitos têm desistido dos seus chamados, têm enterrado seus talentos por medo, por insegurança, por frustrações, mas eu clamo: sopra sobre os ossos secos, traz vida aos sonhos mortos, traz direção onde há confusão. Que toda trava espiritual, todo atraso, toda porta que estava selada, seja aberta pelo teu poder. Que este seja o tempo do cumprimento das tuas promessas. Que as bênçãos retidas no céu sejam liberadas. Senhor, se alguém estiver orando comigo neste momento e sofre com opressão noturna, insônia, perturbações espirituais durante a madrugada, eu te peço, envia teus anjos agora, purifica,
o ambiente dessa casa, toda presença maligna que ronda durante a noite, seja expulsa agora, em nome de Jesus. Que a paz reine no ambiente. Que o sono volte a ser tranquilo. Que os pesadelos cessem. Que todo espírito de tormento seja lançado nas profundezas do abismo Deus. Poderoso, visita agora cada área da minha vida que precisa de libertação. Nada quero esconder de ti. Vasculha meu interior. Mostra-me o que precisa ser transformado. Tira o peso dos ombros. Tira a culpa da alma. Tira o veneno das palavras que me feriram. Eu não quero viver com feridas abertas, mas com um coração sarado e restaurado. Eu te entrego tudo, meu Senhor. E assim como o Senhor libertou Daniel na cova dos leões, como libertou Paulo e Silas na prisão, como libertou Pedro das cadeias, eu creio que está me libertando agora. Eu sou livre. Eu sou lavado ou lavada. Eu sou protegido ou protegida. Eu sou filho ou filha do Altíssimo. Eu tenho um futuro glorioso. Eu sou o templo do Espírito Santo. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por isso, neste dia 18 de julho, eu declaro vitória. Começo esta semana com o céu aberto sobre mim, com os anjos a meu favor, com a palavra viva no meu coração. Nada vai me parar. Nenhuma palavra contrária vai me atingir. Nenhum levante das trevas vai prevalecer. Porque, Senhor é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor, que peleja minhas guerras e me dá livramento todos os dias. E o Tai agradaco. Meu Deus, porque, mesmo sem ver, eu sei. O Senhor já entrou com providência, já decretou vitória, já abriu o caminho, já escreveu um novo capítulo para mim. E nele não há mais prisão. A libertação, cura, restauração e promessa cumprida. Em nome de Jesus. Amém.